salvação. Já está no roteiro 4, módulo 4, né? Do livro 4, módulo 4, roteiro 3. Então, estamos já concluindo também esse livro 4, mas vamos em frente. O nome do módulo é A Humanidade Regenerada. Então, é esse contexto que a gente estuda dessa transição planetária, né? Então, são alguns aspectos aí que a gente vai estudando essa mensagem regeneradora, essa mensagem consoladora, para a gente caminhar para esse novo porvir, né? O porvir de que os brandos e pacíficos herdarão a terra, né? Então, a gente vem nesse contexto aí das virtudes, do amor, da lei de amor. Então, a gente vem compreendendo o que significa a humanidade regenerada, né? Então, dentro desse contexto aí, a gente tem que, hoje, analisar o significado de caridade, interpretar essa máxima de Kardec, de que fora da caridade não há salvação, e compreender que a caridade, o princípio do amor ao próximo, é base do nosso processo de evolução humana, né? Então, o pensamento do caridoso é a base de nossa transformação, digamos assim, o pensamento do ser caridoso. A gente vai entender que não se trata de fazer caridade, mas se trata de construir um comportamento, uma atitude permanente do caridoso. O caridade, o amor em movimento, para a gente ter essa condição de aplicar, de que em tudo sermos bons e em tudo sermos amor, em tudo agirmos com caridade, né? Então, é um conceito que ele transcende a uma condição de uma caridade pontual, específica, aplicada num aspecto material. Não, é uma atitude de vida, é um olhar, é uma pegada, digamos assim, é um estado de espírito, né? O ser regenerado é o ser que tem uma atitude de vida positiva, benévola, bondosa, amorosa, caridosa, diante da vida e de tudo que envolve a vida, né? Então, esse aqui é o nosso desafio, né? Eu me transformar nessa pessoa que tem este olhar. Esse é o cristão verdadeiro, digamos assim, né? Então, essa é o nosso grande desafio. Ao olhar para a dificuldade, caridade. Ao olhar para a oportunidade, caridade. Ao olhar para a vida, caridade, né? Então, é sempre esse olhar que, em tudo, a gente ter uma atitude positiva diante da vida, né? Então, o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus, isso está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte, é o famoso BIP, né? BIP, benevolência, indulgência, perdão, né? Como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, é ser benevolente, é ser indulgente, é a capacidade de perdoar, né? Benevolente, ela é aquela condição de enxergar a bondade, de enxergar o bem em tudo aquilo que a gente passa e que a gente vê. Indulgente é a capacidade de perdoar, de entender, superar as dificuldades, os desafios do outro, né? Nos lembremos da nossa época de Idade Média, das indulgências, né? Onde a igreja nos provocava e nos concedia as indulgências, digamos assim. Era o perdão, a remissão das nossas ofensas, né? Então, ser benevolente, ser indulgente e a capacidade de perdoar. Então, dentro de um contexto de evolução espiritual, onde existem almas em diferentes graus de evolução, a condição de ser benevolente, a condição de enxergar a bondade, de enxergar o bem, de fazer o bem, a condição de ser indulgente, a condição de perdoar, é uma condição importante para a gente compor o quadro, o cenário da caridade, né? Então,
A caridade, mãe de todas as virtudes, digamos assim, a base de muitas das virtudes, ela carrega esse pacote, digamos assim, né? Então, a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras, né? Você parte dela para que as outras sejam decorrentes, digamos assim. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Ou seja, ser caridade é olhar o outro como você, não hoje, talvez amanhã. É colocar todo mundo no mesmo patamar de filho de Deus. Então, todo filho de Deus é perfectível. Nós somos perfeitos? Ainda não. Mas nós somos perfectíveis. Filhos de Deus são perfectíveis. Então, o mais horrendo criminoso, um dia será uma alma de luz. Então, essa perspectiva da gente entender e enxergar o outro como alguém que é filho de Deus nos coloca diante da igualdade de Deus. E a caridade é esse instrumento que nos eleva a dizer: você que está caído, eu vou te levantar. Porque um dia eu já também estive caído. Um dia não, eu continuo caído. Só que talvez um pouco mais elevado, já estendi a mão, mas eu continuo caído. Aí é que entra a humildade, né, meu amigo Carlos? A gente não pode achar que está no topo da montanha, porque senão a queda é grande, né? Eu não sei se foi uma palestra ou se foi na aula mesmo. E como eu sou fã de bateria, vou perguntar de novo. Faz para nós aí o paralelo entre a piedade e a caridade. A sua eloquência. Não, mas veja, a piedade é aquela condição que você tem de olhar o outro. A piedade é como se fosse um corolário da caridade. A gente estudou aqui que a caridade é a virtude fundamental, é a mãe de todas as outras virtudes. Tudo isso aí, Carlos, é derivação, são palavras. São palavras que a gente vai, ao longo da nossa caminhada, encontrando particularidades, piedade, caridade, indulgência, benevolência, perdão. Tudo isso são manifestações específicas do amor em movimento. Eu estava ouvindo uma música agora de Nando Cordel, e de janeiro a janeiro. Aí tem uma frase no meio da música perdida, assim, que ele diz: a consequência do destino é o amor. Tu vê que no meio de uma música, de um poeta, que existe a inspiração. A consequência do destino é o amor. A fatalidade do destino é o amor. A fatalidade do espírito é ser feliz. Ou seja, tudo isso está dentro de um contexto, Carlos, que a gente vai beber no amor. A gente vai desaguar neste oceano chamado amor. Só que o agente do amor é a caridade. Ora se manifesta como piedade, ora se manifesta como benevolência, ora se manifesta como indulgência, ora se manifesta como perdão, ora se manifesta como entendimento, mas o agente, o barco que carrega o amor é a caridade. Esse aqui é digamos assim, o grande oceano é o amor. Então ele é fonte e ele é destino. Mas o barco que leva a humanidade ao amor é a caridade. Então, piedade, indulgência, benevolência, perdão, são momentos. No momento você é piedoso, porque você olhou o outro e enxergou no outro um filho de Deus. Benevolência, você levou o bem para aquele outro irmão que precisava daquele sua atitude. Indulgência, a capacidade que você tem de enxergar que ele ainda não pode, mas que você perdoa e compreende. Ou seja, são pequenas sutilezas de conceitos, mas, no fundo, a fatalidade é o amor, digamos assim, entendeu? É uma percepção, porque se você não tiver condições de entender, se você não tiver condições de compreender, se ainda restar dúvida, escolha simplesmente o amor. Então, se nada houver para ser feito, ame. Se nada houver para dizer, ame.
Você diria que a indulgência é mais de natureza humana? Veja, as virtudes fundamentais são apreendidas por Deus. A indulgência é necessária na natureza humana, porque a natureza humana é que é falível. Então, quando eu estou num ambiente de falibilidade, embora perfectível eu seja, eu preciso compreender a necessidade de perdoar, da remissão dos pecados, dos equívocos e dos erros. Por isso que é de natureza humana. Por isso que é um instrumento. Por que eu preciso de analgésico? Porque ainda existe dor. Por que eu preciso de remissão? Porque ainda existe pecado. Por que eu preciso de perdão? Porque ainda existe equívoco. Então, as atitudes equivocadas, elas estão no caminhar. Elas estão no caminhar. E você desenvolve a virtude exatamente nesse caminhar. É como eu vi uma frase um dia desse maravilhosa, que ele diz que não há beleza no cume da montanha. A beleza é na ascensão, é na subida. Então, se você chegar no cume da montanha, você não vai enxergar a beleza. A beleza é no processo de você subir. Né? Então, no processo de subir, você vai encontrar o caído da estrada da parábola do bom samaritano. Na subida da montanha, você vai encontrar Verônica, a mulher morroíça, para você auxiliá-la. Você vai encontrar a filha do centurião, você vai encontrar o homem da mão mirrada, você vai encontrar tantas pessoas que chegam. Você vai encontrar a sua família, você vai encontrar o filho difícil, você vai encontrar o parente complicado, você vai encontrar o esposo que não traz a mesma percepção que você tem da vida. Você vai encontrar os feridos do caminho. Porque essa é a jornada, essa é a ascensão, esse é o caminhar do espírito que visa uma condição de se tornar perfeito, digamos assim. Porque o Cristo, ele é tão... A pedagogia do Cristo, a pedagogia do amor, ela é tão perfeita, digamos assim, que ela não prescinde de você nessa caminhada. Ele não prescinde de nenhum de nós nessa caminhada. Porque, é como eu disse aqui já algumas vezes, o Cristo poderia ter N emissários, N colaboradores. O grupo de WhatsApp de Jesus deve ter milhões de espíritos crísticos, espíritos no mesmo nível ou ali pertinho dele. Mas ele precisou mandar Judas para poder passar por esse processo. Ele precisou mandar Edmundo, Carlos, todos nós. Ele precisou porque nós temos uma tarefa específica e ele quer que a gente ascenda. Então, neste processo ele veio pessoalmente. Será que ele precisava vir pessoalmente há 2000 anos atrás? Há 2000 anos atrás você vou. Quem vai agora sou eu. Numa condição crística lá em cima. Ele podia mandar outro emissário para dar um determinado testemunho. Não, ele não mandou um substituto. Ele veio ele. Porque o testemunho é pessoal. Então, neste testemunho de pessoal, nós construímos nós nos habilitamos. Né? Então, é aquela velha frase: ninguém, o Cristo, os espíritos superiores não escolhem os habilitados. Eles habilitam os escolhidos. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é nos habilitando. Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Né? Porque a porta é enorme, mas uma vez escolhido, é o que eu estava dizendo ontem na reunião, não sei se foi mais cedo ou mais tarde, nós não somos estudiosos, pesquisadores da ciência espírita, nós somos testemunha. Nós somos testemunhas. Então isso é uma coisa muito séria. A gente está vivenciando experiências no mundo material com a espiritualidade de uma forma que muitas pessoas ainda não conhecem, não querem e não aceitam. Mas nós já somos testemunhas. Nós já somos capazes de conversar com a alma dos homens que viveram na Terra. Almas poderosas, situações diversas. A gente já tem a compreensão, a percepção de que, embora estejamos aqui numa assembleia de uma dúzia de pessoas encarnadas, a gente está aqui com uma testemunha de talvez dezenas, centenas
de espíritos desencarnados que estão nos assistindo, que estão ouvindo, prestando atenção, se esclarecendo, tomando conhecimento, levando a mensagem para outro canto, se preparando para reencarnar, porque a gente tem uma percepção de uma vida que se desdobra, uma vida que se amplia. Então, esta percepção, que nós já somos testemunha, é de pouca gente. É muito pouca gente. E o esforço que a gente está multiplicando é muito grande. Porque é o que a gente pode fazer hoje, num mundo tão carente, numa sociedade líquida que a gente está vivendo hoje, em tempos de transição. O nosso papel é consolar. O nosso papel é esclarecer, é atender o telefone, né, minha amiga Rita? É atender o telefone permanentemente. Porque o telefone toca, é alguém que chora, é alguém que se desespera, é alguém que se angustia. É o papel de Margarete, de todo dia de manhã, estar alimentando os grupos que ela participa, com mensagens consoladoras, em vez da gente estar proliferando a fofoca, o fake news, o desamor, a gente prolifera a mensagem do Cristo. Tem muita gente que não vai nem ler, e a maioria faz isso, mas não interessa, eu fiz a minha parte, digamos assim, né? Então, é o papel de cada um de nós. Quando você ainda há pouco generalizou as crianças que vêm com um QI mais que nós, necessariamente, eles podem ter, esse QI tem, mas podem ser muito mais piedosos, caridosos e indulgentes do que eu, que tenho 79 anos. Sim. Quem tem é seu corpo, né? Como? Quem tem 79 anos é seu corpo. Não é você. Não. Eu tenho mais, não sei quanto. E a criança também não sei. A criança tem 5, 6 anos e eu também não sei da idade dela. Mas não. Aí você está vendo. A criança, você está vendo o corpo de 6 anos. Mas aí é que está. Quando Cristo fala para a gente ser puro, tal qual as crianças, ele não está dizendo que é a criança, o espírito da criança. Ele está falando da pureza, da simbologia de que uma criança ainda não teve tempo de pecar. Ele não está falando que o espírito daquela criança é puro. Ele está dizendo que tal qual as crianças, que ainda não têm tempo de pecar, ainda não estão despertos para aquela realidade. Mas ele não está olhando o espírito daquela criança porque ele não pode afirmar isso. Né? Ele até poderia, porque ele está enxergando, digamos, o Cristo, né? Mas a gente não. Quando eu olho para uma criança, eu não sei quem é aquela criança. É um espírito. Pode ser mais elevado que eu e menos elevado que eu. Mas eu tenho que entender que é aquela simbologia de que uma criança, sendo jovem, ainda não teve tempo de praticar o mal, digamos assim. Né? Então, é simbologia. Você não admite que, pelo menos igual, adiantado em tecnologia e moralidade... Eu não sei de onde ele vem. Eu não sei o que é que ele estava estudando, o que é que ele estava fazendo. Sei lá. Eu não sei se é uma criança que vem de outro orbe, que vem ajudar o planeta a se desenvolver. Sei não. Como é que eu vou dizer? A gente vai ter essa noção porque as atitudes dessas crianças vão dizer quem ela é. A gente vai começar a ver determinadas atitudes de determinados jovens, de determinadas crianças, vai, puxa vida, isso é um espírito diferente. Porque as opiniões, os interesses, as aptidões falam por ele. Né? Falam por ele. O espírito está ali cheio de si mesmo. Então, não fui eu. Quando eu olho para um filho meu que tem uma determinada característica, uma determinada bagagem, eu estou muito longe de ter contribuído para a formação daquela alma. Não é meu. Nem é da mãe, nem são dos avós, nem são dos tios. É dele. É um arcabouço pessoal. Então, quando você olha para um filho, olha assim para ele e fala, eu não participei nadinha disso aqui. Para um lado ou para o outro. Né? Se for para o bem, fala, eu estou longe de ter feito isso. Se for para o mal, fala, não, eu não botei isso aí também, não. Então, são características pessoais do espírito, né, que a gente não tem como interferir nisso. É trajetória individual, Carlos. O que eu sou hoje é a resultante do somatório das experiências enquanto espírito que eu tive. Ninguém tira isso seu. Isso é seu. Isso é seu. Ninguém vai tirar. Né? Então, a gente vai, por osmose, aprendendo um com o outro. Né? O meio influencia
à parte. Então, eu vou entendendo e vou absorvendo, vou crescendo junto, né? Mas vamos embora, senão a gente não sai do primeiro slide aqui, né? A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros, pois um dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, a gente tem que entender que ser caridoso é olhar os homens como irmãos. É olhar os homens como estando todos num patamar de igualdade, filhos de Deus, né? Então, essa é uma perspectiva que quebra muito a cultura da nossa história da humanidade. Nós sempre fomos sectaristas, castas, meu time, meu clube, minha família, minha religião, sempre criando os nossos núcleos, né? A gente não se mistura. Ao longo de nossa jornada, a gente viu os equívocos de determinados grandes pecados, digamos assim, grandes equívocos que foram cometidos ao longo da história da humanidade por sermos sectaristas. Uma raça preferida, uma raça escolhida, você não é branco, você não participa, você não é do esporte, você não senta aqui. A gente parece torcida organizada, permanentemente. Você não é da minha religião, eu não falo com você, seu Deus não é meu Deus. Então, é como se a gente fosse o tempo todo, a gente tivesse o tempo todo escolhendo o grupo que vai ser salvo. Então, a caridade não é assim. A caridade não olha o que você é, onde você está. A caridade olha todo mundo horizontalmente, na mesma família, na mesma condição, né? Não é uma cor da pele, não é uma raça, não é uma roupa, não é um credo. Nada disso vai mudar. Todos nós somos filhos de Deus. Então, esta perspectiva... porque você já errou muito. Sim, eu também. Eu também já errei muito, né? Então, não é por isso que eu não vou dar a mão ao caído da estrada. Não é por isso que eu não vou fazer. Porque eu tenho a percepção de que lá adiante está o oceano. Que oceano é esse? É o amor, né? Se eu estou no barco da caridade, aquele que é náufrago, que está nadando no rio, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou botar ele para cima, porque a caridade é essa atitude de amor, de olhar todo mundo no mesmo caminho, digamos assim, né? Então, um barco leva o outro, que o outro leva o outro, e aí a gente sai. A alegria dos céus é esvaziar os infernos, né? Então, vai todo mundo caminhando nessa jornada, digamos assim, né? Então, em sua primeira carta à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo, que a gente já leu bastante essa carta aqui, destaca o valor da caridade, quando declara ao final, lá no finalzinho, ele diz: agora, portanto, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Aquelas 3 virtudes teologais que a gente estudou aqui as semanas anteriores. Mas destas 3, a maior delas, porém, é a caridade, né? Coloca assim a caridade sem equívoco, acima da fé. É que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e porque independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, mas também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, eu conheço muita gente que se diz ateu, que não tem nenhuma fé em Deus, não acredita em Deus, mas é bom. A caridade está presente em seu coração, né? Então, a caridade é essa virtude que não escolhe bandeira. Então, eu não acredito em Deus, eu não acredito em religião, eu não sigo ninguém, mas eu sou bom. Então, eu tenho uma alma bondosa, eu tenho uma alma caridosa, então ela vai na frente, digamos assim, abrindo os caminhos, né? Então, a gente compreendendo isso, fundamentos da caridade. É importante considerar que a palavra caridade é traduzida por amor em algumas traduções do Evangelho. Então, a gente às vezes vê na carta de Paulo aos Coríntios, a gente
Às vezes vem umas traduções que diz que fora do amor, se eu falasse a língua do homem, então substitui a palavra caridade por amor. É aquilo que eu estava dizendo, Carlos. Palavras, né? Então, o importante é o sentimento. Ainda ontem a gente estava estudando o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, não. O Nosso Lar. A ministra Veneranda falando que o espírito que viveu o tempo todo na França, ela pode dar uma comunicação e que o receptor, o médium, traduz o que ela está dizendo, não pelas palavras, mas pelo sentimento. Então, o sentimento é o sentimento do amor. Quando você entende, você pode dizer amor, caridade, você entende do jeito que você quiser, com a matriz, digamos assim, de palavras que você tem. Mas o importante é o sentimento, né? Então, o sentimento, em algumas traduções, é ação em benefício do próximo. Então, ação em benefício do próximo, você pode dizer que é amor, você pode dizer que é caridade, sim, mas é a ação em benefício do próprio. É o barco que caminha e que deságua no grande oceano, digamos assim, né? A prática da caridade promove a evolução espiritual do ser, quando se considera os seguintes princípios. Ninguém vai ficar discutindo séculos e séculos se a palavra é amor, se a palavra é caridade. Não, faça um dos dois, então, já que você está discutindo tanta coisa, faça um dos dois, tá bom. Se você fizer a letra A, tá bom. Se fizer a letra B, tá bom. Se fizer as duas letras, tá bom. Então, tá tudo certo, tá valendo, né? Não vamos brigar por causa disso. A pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo. Aquela história, ninguém fica para trás, né? A gente jamais desampara o próximo, independente da situação, gravidade ou tipo do problema existente. E é interessante, meus amigos, que quando essa atitude começa a fazer parte da sua vida, parece que toca um sininho se você deixar alguém para trás. Parece que você vai dormir angustiada se você ofendeu alguém. Parece que você dorme mal, não é, Rita? Se você, durante o dia, teve uma desavença e ficou algo mal resolvido, né? Então, essa atitude que já começa a fazer parte da sua vida, começa a lhe incomodar. Mas eu não vou dormir bem se eu deixar aquele irmão desassistido, ou sem uma palavra de perdão, ou sem uma reconciliação. Parece que falta alguma coisa. Parece que é o espinho na carne que o apóstolo Paulo falava, né? A gente, quando carrega esse espinho na carne, puxa vida, tem um irmão ali que não gosta de mim. Tem um irmão que se sente magoado por alguma atitude que eu tive. Tem um irmão que está infeliz porque eu existo. Puxa vida, o que é que eu posso fazer para equilibrar esse balanço, digamos assim, da vida, né? Então, a pessoa caridosa ou amorosa, ela não desampara, ela está sempre ali querendo cuidar, querendo se reconciliar, querendo perdoar. Porque o perdão é bom para quem perdoa. Ah, porque o outro não me perdoa, aí já é problema dele. Você já fez a sua parte. Digamos assim, eu já pedi perdão, eu já me coloquei, eu já me expliquei, já me arrependi e pronto. Ah, o outro não me perdoou, tá bom, tudo bem, aí é com ele. Quem vai ficar sofrendo é ele, né? Então, essa é que é a história. Eu me lembro de uma frase que está no livro Boa Nova, não me lembro qual foi o capítulo, diz que o perdão não afasta a necessidade de vigilância. Sim. Assim como o amor não precisa da verdade. Sim, sem dúvida. Então, o perdão não. E outra coisa, a gente chegar e dizer que eu pedi perdão, está resolvido. Não, você, dependendo da atitude que você teve, você vai ter que responder à lei. Você vai responder à lei, né? A lei, você não foge dela. A gente não está mais naquele patamar de chegar na igreja, pedir perdão, rezar 10 Ave Maria e estou perdoado. Não, dependendo do mal que você cometeu, aquela consequência está impregnada em algum lugar. Aquela consequência ela vai repercutir na sua alma, digamos assim. Então, isso é uma construção. E essa construção, a gente precisa trabalhá-la, digamos assim, né? Externar, ser perdoado numa determinada atitude, ok. Mas o mundo espiritual,
está cheio de almas que estão presas a essa remissão dos pecados. E, em última análise, atribui a culpa ao Cristo de Deus. Ah, mas Jesus me enganou. Porque eu é que perdoava, eu é que fazia a extremo. Ontem mesmo eu ouvi um espírito me dizendo isso. Me perdoe a licença de estar repetindo o que você disse, meu irmão, não sei se você está aqui, mas ontem mesmo estava dizendo, eu dei muitas extremações, eu perdoei muitas almas e encontrei com todas elas no mundo espiritual. Isso que vocês conversam é besteira. Ou seja, é a percepção de que não tem sentido na visão dele. Ou seja, tudo que ele se revestia do poder humano de estar usando, digamos assim, a representação de Deus na Terra, ele tinha o poder de perdoar, de encaminhar um cadáver, de dar uma indulgência, de queimar numa fogueira. Ele tinha esse poder atribuído em nome de Deus. Quando chega no mundo espiritual, se reencontra com todo mundo. E se reencontrando com todo mundo, cadê esse poder que me foi delegado? Né? Aí se revolta com quem? Com Cristo. E Cristo nunca deu esse poder a ninguém. Porque Cristo chegou e disse, ei, vocês que estão assentados em trevas, eu venho para vos ensinar e apresentar o reino dos céus. Ele não apresentou um reino dos céus igual ao reino dos homens. Ele apresentou o reino dos céus dentro de cada um de nós. Né? Os que compreenderam, desde aquele tempo, assumiram outra postura e se encontram em outros patamares. O que nós estamos fazendo aqui hoje é tendo uma oportunidade da recuperação. Porque nós espíritas estamos fazendo uma releitura em tudo aquilo que a gente já entendeu de forma diferente lá atrás. Então, hoje a gente está tentando compreender de uma forma diferente. Por isso, meu irmão, que eu estou dizendo que eu morro de medo da vaidade. Porque talvez, muitas vezes, a vaidade, o orgulho, o poder, a pompa, a glória, o reino dos homens pode ter colocado a gente em situações muito adversas, difíceis, a gente se colocando acima da humanidade. Né? Isso que eu guardei na minha vida, toda a minha vida, uma droguinha de Casimiro Cunha, Sim. no livro Gota de Luz. A verdade é uma coisa sagrada, bela e infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser. Isso. É isso aí. E este amor, às vezes, aproveitando o verso de Casimiro Cunha, né? Ele tem uma dosagem. Porque, como dizia Chico Xavier, uma verdade, uma mentira que consola é preferível a uma verdade que machuca. Né? Então, tem situações na vida que você não pode chegar. Não, mas é a verdade. Pum! Dá uma pancada no camarada. Não. Às vezes, essa verdade machuca. Então, às vezes, uma mentira ou uma omissão que consola. Ah, não, mas você está mentindo. Não, eu estou criando uma oportunidade que lá na frente eu volto e digo a verdade. Mas eu não posso revelar de supetão. Eu tenho que dizer as coisas para e passo, digamos assim, porque a pessoa às vezes não está preparada para ouvir aquilo ali, para escutar. Os médicos precisam trabalhar muito isso. Né? Então, às vezes, essa questão da humanidade, o médico às vezes tem que ter uma... Porque ele tem que se proteger, né? Porque ele lidar com a dor, com a perda, com a morte, com sentimentos difíceis que envolvem a humanidade. Então, muitas vezes, o médico se reveste dessa carcaça, aquilo que a gente estava conversando um pouco ontem, né, Cida? Então, mas precisa ter, todo médico precisa ter um pouco de psicólogo. Todo médico precisa ter um pouco de caridoso. Né? Então, agora, a gente tem que estar preparando para isso. Não é só ciência, é amor. Né? Então, é o que dizia o doutor Bezerra de Menezes. Não é de cientificismo falso, nem de filosofia cotidiana. O mundo está precisando de amor, de muito amor. Né? Então, não adianta a gente se revestir de grandes teorias, de grandes teses, de grandes mestrados, não é isso. Eu estou precisando de amor. É a condição
de caridade que a gente está colocando aqui, né? A caridade é sempre a manifestação de amor de Deus ao próximo. Então é sempre isso. É sempre levar Deus ao próximo. E levar Deus ao próximo é levar o amor, né? É o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. É o tempo todo a gente está nesse cumprimento, né? E todos os cumprimentos das todas as escolas do mundo passam pelo amor, pela paz. A minha paz vos dou, shalom, salam aleikum. Então são cumprimentos que falam da minha paz eu vos ofereço, né? Os franciscanos, paz e bem, ou seja, o tempo todo a gente transmitindo o amor, transmitindo paz, transmitindo harmonia, desejando ao outro isso que a gente tem. E muitas vezes, Cida, isso que a gente tem é a nossa vibração. Então, um espírito em harmonia repercute num corpo em harmonia. E um corpo em harmonia com um espírito em harmonia repercute numa onda mental que chega até a gente. É por isso que muitas vezes a gente está com problemas, com dificuldades, com angústias e dá cacetada no mundo, dá tapa no vento. Ninguém tem nada com isso. Os problemas e as dores são nossos. A nossa face, o nosso semblante é do mundo. Então a gente tem que estar sempre... Não é que a gente vá fingir, não é que a gente vá estar ali, não é isso, mas é que a gente tem que compreender que, poxa vida, o mundo não tem nada com isso, né? Então a gente tem que estar ali tentando se... Agora, é fácil isso? De jeito nenhum. Tem dia que a gente está tão para baixo, tem dia que a gente está tão angustiado, contrafeito, angustiado, que a gente não quer nem sair de casa. Porque a gente sabe que se sair de casa, a gente vai transparecer algo que a gente não quer nem responder por quê. Porque as pessoas chegam e falam, por que tu está desse jeito? Isso não me interessa, não. Não quero dizer nadinha, não me pergunte, não, pelo amor de Deus, senão eu dou uma bofetada. Porque a gente está tão angustiado, está tão pesado, digamos assim, que a gente não quer falar. A gente não quer falar dos nossos sentimentos. Se pudesse, e por que tantos espíritos se revestem com outro psiquismo para se esconder de determinadas coisas? Por quê? A gente vê nas reuniões tantos espíritos que se transformam em animais, em pedras, transformam o seu perispírito. Por que se transformam o seu perispírito? Porque não querem ser encontrados pelo mal que fizeram, pelas dificuldades que provocaram, porque são perseguidos. Então eles se escondem, eles se camuflam diante daquela dor que provocaram. Só que chega um ponto que não dá para você viver eternamente dessa forma. E nós estamos num momento de transição que esta energia densa de cada um deles conta na contabilidade de um planeta que precisa ascender a uma condição de regeneração. É por isso que a gente chega nas reuniões mediúnicas e está atendendo estas almas. É por isso que a gente chega nas reuniões mediúnicas e atende almas que estão em formas perispirituais animalizadas, porque são almas que não querem, passaram séculos escondidas de si mesmas e de alguém que eles ofenderam. Então, é mais fácil eu me esconder do que eu mostrar a minha face. Então, meus irmãos, é um pouco isso que a gente vive. Então, não adianta a gente se esconder nos casulos das nossas dores, porque elas serão reveladas. Mais cedo ou mais tarde, né? Estava pensando nessa frase que um cidadão falou para mim. Está se escondendo, né, André? Está se escondendo. Eu estava formando a cama e está se escondendo. É por aí. A gente, às vezes, quer se esconder mesmo. A gente, às vezes, quer isso mesmo. A gente, às vezes, quer se esconder. Pelas nossas dores, porque a gente ofendeu alguém, porque a gente não quer ser encontrado. A gente mora num condomínio que a gente já brigou com todo mundo, então a gente sai no elevador, no horário para não encontrar ninguém no elevador. A gente não quer se encontrar mais no almoço familiar, porque se fulano vai, eu não quero vê-lo. Isso acontece em outras famílias, não com as nossas, né? Mas acontece em muitas famílias, né? Fora daqui, né? Não é aqui, não. Mas acontece. E por causa disso, os almoços de família vão o quê? Vão esvaziando.
os encontros familiares daquela família feliz que se encontrava em torno da mesa, quando a presença do amor do patriarca, da matriarca, que impunha respeito, estava presente, todo mundo ia, mas respeitava a figura do mais velho, do que estava ali. Quando esse vai, acaba tudo. Acaba tudo, porque cada um que quer ser a nova nave-mãe. Existia uma referência, existia a nave-mãe, onde todo mundo ascendia para aquele oceano, para aquele sol. Quando este sol se vai, ninguém assume esse protagonismo. Faltam os adultos que transbordam. Antigamente, casa de vó era a casa que todo mundo ia, porque era a casa onde todo mundo era recebido, era a casa onde todo mundo dividia o pão, o muito ou o pouco que se tinha. A galinha dava para todo mundo. Quando não tinha galinha, qualquer coisa dava para todo mundo, né? Porque parece que se multiplicava. Hoje em dia não tem mais essa referência. Começando pelos imóveis. Os imóveis de hoje não tem lá dentro. Os imóveis não tem mais lá dentro. O cara mora num apartamento de 30 metros quadrados. Então não tem mais lá dentro. O cara não pode dizer, não, vamos lá dentro. Lá dentro onde? Que não cabe mais ninguém. Então o cara, né? Eu, como sou gordinho, se eu entrar no banheiro, eu tenho que entrar na posição, de frente, porque não dá para fazer manobra. Os apartamentos são tão apertados que não dá mais para você ter o quintal da casa de vovó. Não tem mais o pé de manga, o pé de carambola, o pé de goiaba, que a gente relava o joelho quando caía. Não tem mais esse saudosismo, digamos assim, né? A gente perdeu até isso, a nossa identidade. E quando vai para o play, porque hoje em dia a gente vamos para o play, aí a gente vai encontrar com tantas famílias e almas diferentes que são completamente diferentes e diversas dos nossos valores, né? Então a coisa está meio tumultuada. Eu não estou dizendo que é ruim viver nos dias atuais, eu estou dizendo que são os desafios dos dias atuais, né? Que a gente está vivendo e que está enfrentando, e não tem outro jeito. É isso aí, né? Por isso que eu não quero saber da área. Oi. Você me trouxe um negócio, não sei mais nada. Logo quando eu me casei, assim, dando aula, eu dava aula particular para complementar a renda, né? Aí eu dava aula, eu morava num apartamento de um quarto, bem pequenininho. Aí eu dei aula para um menino de alfabetização e ele morava no apartamento da beira-mar, né? Aí a primeira vez que ele foi em casa, a mãe dele ia levar ele lá em casa, né? Aí ele entrou no apartamento, olhou assim, aí ele continuou, tinha um corredorzinho bem pequenininho que estava na parede, né? Aí ele falou que tinha uma entradinha. Aí ele foi até o final, olhou assim e disse, cadê o resto? É isso aí. Uma vez que olha, o apartamento é para lá. Chega no apartamento desse tamanho, ele foi, olhou assim, olhou assim e disse, cadê o resto? Mas veja, isso aí, minha gente, eu não estou aqui. Fala, Del, tudo bom? Eu não estou fazendo aqui uma ilação e uma reflexão de que este conforto material traz a felicidade. Não é isso. Porque tem uma poesia que Divaldo fala que não importa que esse lar seja na favela, na tabela, um regato de dor, uma casa do caminho, um regato de dor. O importante é que dentro dele existe a presença do amor, né? Então, o fundamental é a presença do amor. A presença do amor é que preenche, digamos assim, o lar da avenida pode estar vazio de sentimentos. E o lar da favela pode estar repleto de sentimentos, né? Nas obras de André Luiz, a gente vê que as obras onde a espiritualidade se apoia, muitas vezes para ter um ponto de apoio aqui na crosta, não são em mansões, em palácios. São em situações onde se nutre o verdadeiro sentimento, né? Então, agora, claro que é difícil. Por exemplo, anteontem eu fui consertar o pneu do carro aqui perto em Boa Viagem, aí tinha uma portinha assim, junto da borracharia, e eu vendo o povo entrava, o povo saía, lata, não sei o quê. Mas, rapaz, aí fui olhar assim, uma brechinha assim, da largura de 2 cadeiras dessa aqui, e um corredor. Do outro lado, eu digo, rapaz, o que é isso aí? Ele falou, não, aqui é. O borracheiro brincando, isso aqui vai sair na faixa de Gaza, vai sair em Israel, nos Estados Unidos, vai sair em todo canto aqui. Aqui mora 500 pessoas aí dentro. Eu digo, minha gente, e é realmente.
E aqui é tudo gratuito, doutor. Se eu quiser um vãozinho desse aqui, é R$ 500, tem direito a água, luz, telefone, não paga nada. Porque é um ponto de água, um ponto de energia. É beira canal. É, exatamente. Você foi trocar o pneu lá? Meu amigo, aquela comunidade ali, eu fico olhando assim, puxa vida, que coisa. Então, é isso. Às vezes as pessoas moram, é onde moram. Moram onde não mora ninguém, né? Então, são esses elementos, são essas condições. Então, o que eu estou dizendo é que... O cara disse, né? Eu não sei. Aí, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que até nisso a gente perdeu. Porque a casa de antigamente da avó, do avô, era no sítio. Você ia para o sítio, ia para a fazenda, ia para sei lá para onde, mas você tinha aquela condição ali de ir para o sítio, na casa de alguém, porque tudo aquilo ali é natureza, respira, né? Então, bom, mas isso é outra história. Se fosse no Rio, eu ia achar que eu estava numa vivência. Eu não estaria aqui de corpo. Estaria no espírito. Bom, a caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, daí se revelar como o principal instrumento da salvação humana por vivenciar a lei de amor, né? É aquilo que a gente estava comentando, né? A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então, vocês vejam, a informação aqui transcende. A caridade é em todos os mundos. Porque no mundo superiores, nos mundos onde os espíritos estão mais evoluídos, também é a caridade. Então, para a gente não pensar que existe uma lei de Deus aqui na Terra e existe outra lei de Deus em outros orbes. Não. A lei de Deus é a lei de amor em todo canto. E a caridade é esse instrumento do amor em todo canto, né? As almas caridosas de Júpiter são as mesmas almas caridosas da Terra. Eles conduzem o amor no coração da mesma forma. A diferença é que nós aqui na Terra temos instantes de caridade, né? A gente parece que dá um expediente, e o expediente às vezes é curto, né? Eu sou caridoso de 2 às 4 da manhã, que é quando eu estou dormindo. Naquele intervalo eu vou roncar menos para não incomodar meu parceiro, digamos assim, né? Mas, ou parceira, né? Então, na verdade, a condição de caridade é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Então, essa é a condição. Que a gente via o espírito de Veneranda, que recebeu o prêmio, que, fazendo a conta, mais ou menos 144 anos, sem parar de trabalhar, e pior, né? E pior que eu quero dizer, assim, é mais difícil, sem reclamar, né? Então, 1 milhão de horas. É 1 milhão de horas, mas que fazendo a conta é mais de 1 milhão. É 144 anos, mais ou menos. Sem reclamar. Então Então é 144 anos servindo, e tudo bem. Servindo, você não, eu faço também. 144 anos servindo, eu faço. Mas é sem reclamar. É sem reclamar, é sem. Não dá. A gente ainda está distante, né? Então, vamos pular. Com o objetivo de identificar a essência dos ensinamentos do Cristo em relação à caridade, Allan Kardec dirigiu aos espíritos essa indicação. É o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgências com as imperfeições dos outros. Este esclarecimento mereceu o seguinte comentário do codificador. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, a história da caridade material, né? Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos, né? Então, a caridade é essa expansão do amor de Deus
que existe dentro de cada um de nós. E, principalmente, a gente não pensar que caridade é apenas dar uma esmola, né? É muito mais do que isso. É uma conduta, é uma atitude de vida, né? Kardec esclarece que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Caridade e humildade, contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em complementação a este pensamento, considera em todos os ensinos dos seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgares os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, a pedagogia do Cristo é o tempo todo insistindo na humildade e na caridade e combatendo o orgulho e o egoísmo, a chaga da humanidade. Quem é a nossa referência? O que é que a gente tem que seguir? A nossa condição de sermos humildes e sermos caridosos. O que é que a gente tem que combater em nós? O orgulho e o egoísmo. Essa é a condição da humanidade regenerada. A gente perseguir um mundo regenerado é nós nos regenerarmos. Essa é que é o roteiro que a gente tem que perseguir nas nossas vidas, né? Kardec analisa ainda que a máxima fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema caridade. Ou seja, fora da caridade não há salvação, ela não restringe, ela amplia a salvação, digamos assim, né? O dogma fora da igreja não há salvação, se baseia na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial, em dogmas particulares. Ele é exclusivo e é absoluto. Ou seja, este dogma fecha, né? Ele não amplia a condição. É por isso que Chico Xavier dizia que se fosse fora do espiritismo, não há salvação, ele provavelmente não seria espírita. Mas, graças a Deus, é fora da caridade, não há salvação. Né? Essa que é a amplitude desse conceito que nós carregamos. Né? Fora da caridade não há salvação. Vamos seguindo aqui, para encerrar, o que dizem os bons espíritos sobre a caridade. Todos os espíritos esclarecidos defendem a ideia de que a caridade é imprescindível à evolução do ser humano. Encontramos, por exemplo, escrito na bandeira de Ismael, o espírito protetor do Brasil, o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Né? Então, esse aqui é o lema fundamental: Deus, Cristo e caridade. Né? Como exemplo ilustrativo, apresentamos em seguida o pensamento de alguns espíritos escolhidos aleatoriamente com o intuito de transmitir a unidade doutrinária espírita a respeito do tema. Aquela história dos princípios espíritas são universalistas, ou seja, quando a mensagem é dita por muitos em muitos lugares diferentes, de formas diferentes, mas que transmitem esse mesmo pensamento, é porque a ideia ela é geral, digamos assim. Né? Então, Vicente de Paulo dizia o seguinte: sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se a altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Ou seja, ele sintetiza muitas das coisas que a gente conversou nessa manhã de hoje. Né? Bezerra de Menezes: o maior título que o homem pode ambicionar é o de ser cristão em Cristo.
que o sentimento de que pode fazer alarde em sua consciência é o amor de Deus e do próximo. Ou seja, o que faz barulho na tua alma deve ser o amor de Deus e o amor ao próximo, né? O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar a discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por esta razão que, interpretando o conceito salvar, por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Casimiro Cunha, a caridade é o amor. É o sol que o nosso Senhor faz raiar, claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem desse mundo. Então, são as trovinhas de Casimiro Cunha que vai nos iluminar com o sentimento de caridade, né? Emmanuel, na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas, compreensão que se exprima através de tolerância e bondades incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele entregar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração dos que se apresentem. Ou seja, em todo o canto que a gente passar, guardar esse sentimento de caridade em relação a nós e ao próximo, né? Fabiano de Cristo, grande é a seara do nosso Senhor Jesus, a expressar-se no trabalho constante do seu apostolado de redenção. Dentro dele há naturalmente quem administre, quem legisle, quem doutrine, quem esclareça, quem teorize, quem corrija, quem defenda o direito, quem defina a estrada certa, quem consulte as necessidades alheias para dosar o conhecimento, quem analise a mente do próximo para graduar a revelação, quem advogue a causa da verdade e quem organize os ciclos determinados de tarefas nos horizontes da inteligência. Entretanto, em todas estas manifestações a que somos chamados na obra do Senhor, é imprescindível tenhamos quem atenda à caridade. A caridade que é o próprio Jesus, de braços abertos, induzindo-nos à renúncia de nós mesmos para que prevaleça a vontade divina. Ainda assim, para que a sublime virtude nos torne a seu serviço, é indispensável que a humildade do Mestre nos marque os corações, a fim de lhe retratemos a bondade infinita. Permaneçamos, desse modo, com a caridade, estendendo-lhe a generosa luz. Mais um texto aqui de Humberto de Campos: caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te invoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz para ser mais útil. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 fases. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa em qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. Não ouvides, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Ou seja, é uma compreensão de viver no mundo sendo caridoso, né? E concluindo aqui, Paulo apóstolo, né? Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu,
como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Né? A vivência da caridade. Concluindo, Joana de Ângeles nos fala deste conceito de atitude, a atitude de ser caridoso. Caridade não apenas como virtude teologal, caridade não somente como diretriz religiosa, caridade não implícita como condicionamento de fé, caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. Então, esse é o caminho que a gente tem que perseguir, digamos assim. Aprendemos conceitos, estudamos valores, já sabemos que é importante, mas é aplicar a condição de sermos caridosos em todos os cantos de nossa vida, em todas as situações, no espaço e no tempo que formos convidados a servir, né? Fora da caridade não há salvação, é esse chamamento que tem que estar impresso em nossos corações como condição de espírito regenerado. O espírito regenerado da sociedade terrestre regenerada é o espírito que já começa a compreender que tem que ser caridoso, né? Porque é o que Cristo nos ensinou, a caridade e a humildade, nos libertando do homem orgulhoso e do homem egoísta de ontem, né? Então, que Jesus nos abençoe e ficamos por aqui nesse estudo desta manhã. 1h01. Muito bem.